programa de hoje vamos ter o nosso segundo encontro com o nosso colega Guilherme Lima Moura, o presidente da Associação Pró Adoção e Convivência Familiar, GEAD, do Recife. No primeiro programa, nós demos início à nossa conversa sobre o conceito de adoção. Chamamos a atenção de que esse tema ele se insere na discussão sobre a formação do professor, na atualização da formação do professor. No capítulo dos parâmetros curriculares nacionais, temas transversais, sobre o arcabouço da discussão em torno de ética, e 4 conceitos direcionam as discussões e as reflexões que devem ser tratadas na sala de aula, com vistas à construção de uma nova cultura dentro da escola, nesse caso, uma cultura de adoção. Esses conceitos são respeito mútuo, justiça, diálogo e solidariedade. E vamos voltar à nossa conversa com o colega Guilherme, refletindo agora sobre essa ideia de diálogo e de atitude da adoção, porque afinal a noção de adoção, como você nos disse no primeiro programa, ela tem desdobramentos, ela é uma noção que traz desdobramentos com consequências em todas as esferas da conscientização do que é adoção e da conscientização cidadã para esse tema. Como você hoje apresentaria para a gente esse desdobramento do conceito de adoção? É muito interessante, Dilma. Primeiro, mais uma vez, uma alegria a gente estar continuando esse assunto, essa conversa. Eu tenho tido a experiência de fazer capacitação em escola. A gente tem tido a chance de capacitar professores, corpo docente de escolas, escola privada, escola pública. O GEAD Recife é um grupo de apoio à adoção, dentre os quase 200 que existem hoje no Brasil, filiados à ANGAAD, que é a Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção. Então, esses GAAs, esses grupos de apoio à adoção, têm uma atuação no Brasil todo, em várias frentes. Tudo aquilo que envolve o tema da adoção, nós nos posicionamos e nós nos colocamos para trazer isso que você acabou de mencionar, a chamada cultura da adoção, que tem a ver com a atitude adotiva e com a adoção como uma especificidade do componente da formação da família. Uma das frentes de trabalho muito fortes é a escola. Então, a gente tem feito essas capacitações, inclusive escolas públicas, em convênio com o governo do estado. A gente se desdobra como trabalhador voluntário no tempo que sobra para fazer isso. E quando a gente conversa com os professores sobre essa discussão que a gente começou no programa anterior, a gente começa perguntando o que é ser filho. E os professores ficam jogando o conceito, daqui a pouco eu pergunto o que é ser família. E o mais interessante, Dilma, é que quando eles saem dizendo os conceitos, eu saio anotando no quadro as palavras, e nunca surge nada, ou muito raramente, ligado a componente biológico. Então, por exemplo, eles falam família é onde tem cuidado, família é onde tem amor, família onde as pessoas se reúnem, Tudo categorias semânticas de natureza afetiva e não biológica. Então, quando a gente trabalha com o corpo docente da escola, essa discussão do que é ser filho e do que é ser família, isso por si só já é tão poderoso porque coloca o professor diante do seu aluno com uma outra concepção. E isso vai ter desdobramentos mais específicos, certo? Então, por exemplo, a gente tem determinadas questões de natureza de estratégia didática. Ora, se eu entendo que o filho surge numa família que não necessariamente é formado por um casal heterossexual, que não necessariamente tem relação com pai e mãe, eu já começo a pensar, será que a tarefa que eu passo para casa, dizendo o seguinte, traga na próxima aula uma foto de quando você estava na barriga da sua mãe. Outro dia eu conversava com uma pessoa que estava muito nervosa, irritada até, porque ela é mãe. Eu acho muito legal a fala que é atribuída ao Papa Francisco, Esse homem que tem uma atitude tão adotiva em relação ao mundo, que é atribuída a ele, eu suponho que seja de fato dele, que ele diz o seguinte, não existe mãe solteira, mãe casada, existe mãe. Essa adjetivação ela é preconceituosa.
quê? Mães solteiras. Solteiro e casado é o estado civil, é uma relação com um cônjuge ou um possível cônjuge, não tem nada a ver com filho. Então, essa amiga dizia, caramba, na escola pediram para o meu filho chegar vestido com a roupa do pai, porque vai ser dia dos pais, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas não existe essa figura na nossa família, pai. Ela dizia, eu sou pai, que é a mistura de pai com mãe, é o pai, né? É o pai. Então, foi na escola e teve que conversar com o professor, a professora, com a diretora da escola, e eles, veja como é interessante, eles ressignificaram a tarefa. Não é que a figura paterna vai ser abolida do imaginário, não é? Pois não. Então, deixa eu fazer um complemento, então, para a gente regular, mais ou menos, a reflexão sobre a formação específica do professor. Me parece, daí a proposta desse projeto, um projeto que é sobre letramento e temas transversais, uma questão de cidadania. A minha preocupação e a minha crença é de que não sabemos formar os professores para tratar temas transversais. E aí a adoção é um deles, por isso a honra enorme de ter não só que é já um colega da universidade, mas alguém que está à frente de uma associação desse porte e com essa vivência, inclusive de formação continuada dos professores. Então, a dificuldade em se tratar desse tema, por ser ele em que há a necessidade de que a gente promova rupturas que são culturais, e essas rupturas que são culturais vão ter desdobramentos, né, não só conceituais, mas desdobramentos metodológicos. E esse desdobramento metodológico, nós não estamos preparados para ele ainda, por isso nós precisamos compreender o conceito para fazer o ajuste dessas tarefas, dessas estratégias de ensino-aprendizagem. E aí eu gostaria de saber, estando à frente dessa associação, em que medida nessas formações, você que é professor da universidade, que é um colega nosso aqui na universidade, em que medida essas formações estão de fato de acordo, de mãos dadas com os cursos de licenciatura, para que as estratégias em sala de aula não sejam posterior ao momento em que as discussões acontecem na mídia, como também há uma pressão social, o pai que não está preparado para essa mudança da tarefa, que vai pedir essa imagem, como você mencionou. Então, qual é a parceria? Minha pergunta é, qual é a parceria que a associação tem com a própria academia, conosco aqui na academia, nos cursos de formação de professores de licenciatura? E qual é a orientação, portanto, metodológica que você já tem desenvolvido e que poderia ser de grande contribuição para a gente romper essa fronteira entre uma associação como essa associação, da qual você faz parte e a qual você preside, e a universidade? O que você teria a dizer? Veja, Dilma, como eu dizia agora há pouco, nós temos no Brasil muitos grupos de apoio à adoção, né? Mais de uma centena, trabalhando em várias frentes. São grupos, são ONGs, são grupos, a sociedade civil organizada que atua de modo a lutar pelo espaço da significação que nos é legítima, não é? A condição de pais. E para que a gente entenda que a paternidade e a maternidade é uma categoria afetiva, a gente precisa entender a adoção. O legal é que é um conceito que se impõe. A adoção é tão óbvia que ninguém vai dizer, não, às vezes a pessoa diz assim, não, mas filho do sangue, não, mas onde é que está o dado que mostra que o sangue, que o vínculo biológico garante a paternidade? Sem dúvida. Pare para pensar. Outro dia eu fiz uma pesquisa no Google e botei a seguinte expressão lamentável, mas que eu precisava para escrever um texto. Botei assim, pai violentou. Ora, do ponto de vista semântico, se é pai violentou, violentou um filho. Porque senão seria homem violentou, professor violentou, profissional tal violentou. Se é pai violentou, é porque violentou um filho. Veio mais de 400 mil resultados em língua portuguesa. Nossa mesmo, né? No entanto, embora chocante, não chega a ser surpreendente, porque todos os dias você vê na mídia essa frase aparecendo. O pai que matou, a mãe que matou, que violentou, que abusou. Ora,
De novo, recorrendo à semântica, pai violentou equivale a dizer entrar para fora. É uma contradição lógica, é uma contradição semântica. Porque o pater é o que cuida, é o que acolhe, é o que protege. O pater, a mater. Daí paternidade, paternagem, maternidade. Essa estrutura semântica tem a ver com cuidar. Cuidar é a expressão mais legítima e plena do amor. Porque cuidar é a prática do amor na prática mesmo e continuada. É aquela coisa discreta, é aquela coisa que você faz como a sua natureza. Não é normal, você cuida. Você acorda de madrugada para dar o remédio e aquilo não é um problema. Você faz com amor. Então, o pater, o mater, é aquele que cuida. Ora, quem cuida não pode violentar. O que é que isso significa? Que o elemento biológico que fez com que esse cara que matou, que violentou, seja chamado de pai, não é suficiente para que ele seja pai. Ele é o que, portanto? Um genitor. Se ele violenta, se ele abandona, se ele abusa, ele não é pai ou mãe. É um genitor ou genitora. Esse conceito é fundamental a gente ter em mente. E é por isso que a adoção se impõe. Então, o nosso conceito, a nossa bandeira, ela se impõe. Quando a gente chega na escola, eu vou chegar agora na tua pergunta exatamente, o grupo de apoio à adoção, né, o GEAD Recife, ele tem uma vocação muito forte educacional. Em alguns outros lugares do Brasil, os grupos surgem, às vezes são formados mais por psicólogos, às vezes tem a presença mais de pessoas ligadas ao direito. O nosso caso aqui tem um forte viés psicológico, Luiz Schettini, não é? Sem dúvida. Sem dúvida. Aqui, é uma experiência de 40 anos na clínica, pai adotivo também há mais de 40 anos. E assistindo escolas. Sim. Eu conheci o Luiz Schettini. Ele anda o Brasil todo até hoje, fazendo palestras e eventos em escolas e é sempre ovacionado. Quem já parou para ouvir Luiz falar, você passa 2 horas e não percebe, né? Porque ele tem aquele jeito. Então, a gente tem esse viés psicológico, mas ele não é só um psicólogo, ele é um educador. E nós, no GEAD Recife, nós temos muito essa presença de educadores. Eu, por exemplo, sou educador. Então, a gente tem muito esse trabalho com as escolas, as parcerias são essas. As escolas, a gente bate na porta, se oferece, somos um grupo voluntário, né? Então a gente não vive disso, a gente usa o tempo que tem. A gente tem uma parceria hoje com o governo do estado, de Pernambuco, e temos feito capacitação nas escolas públicas por todo Pernambuco. Veja, aí a questão que você coloca é interessante. Quando a gente chega na escola e diz, puxa vida, a escola não está preparada para receber o meu filho, porque ela está equivocada na concepção de família e ela está gerando problemas de interpretação. Sim. Problemas conceituais que podem ser dramáticos do ponto de vista educativo, de formação. Esse é o ponto. Quando eu chego na escola e digo, fiz uma capacitação com a equipe de professores, legal. Fui na outra escola, fiz de novo. Em algum momento a gente parou e disse, a gente tem que dar um passo atrás no processo. A gente tem que ir na universidade, nos cursos de licenciatura, para que esse professor, esse futuro professor, quando ele chegue um dia na escola, ele diga, opa, alto lá. Conceito de família eu já aprendi em algum momento, nem que tenha sido en passant, que não é bem esse. Como é que a gente pode aprofundar? A ironia do destino, eu sou professor da UFPE. Né? Você é minha irmã e minha colega de trabalho, professor do curso de licenciatura. Eu sou um professor também do curso de licenciatura em letras. Mas às vezes a gente é drenado, eu sou professor da UFPE, então dou aula de semântica, né? Eu dou aula de introdução linguística eventualmente, então a gente está sugado pela temática da nossa profissão. E você abre esse espaço fantástico para me dizer assim, Guilherme, dê uma paradinha para falar de adoção, porque é preciso falar. E hoje eu faço com você aqui aquilo que eu estou tentando fazer há vários anos. E por falta de fôlego, por falta de tempo, às vezes a gente não consegue. Mas é preciso sim, Dilma, é preciso chegar para o futuro professor, sobretudo, e trabalhar esse conceito, porque se ele entende esse conceito base, ele vai ter desdobramentos enormes na atuação com o professor. E sabe o que mais tem me preocupado, daí a minha iniciativa com esse projeto de extensão, é que esses temas eles são apresentados para a população de modo geral através de problemas ou de crimes na mídia, ou de polêmicas políticos, da polêmica gerada no âmbito político, no âmbito social. Então, a pior forma de apresentação dos temas, porque são a partir de um cenário caótico.
a minha necessidade de desenvolver esse projeto, e fico feliz de contar com parcerias como a sua, de modo especial, né? Justamente por isso, porque como tratar desses temas de forma tranquila, equilibrada, quando você diz, não há um momento em que quando a gente apresente o tema, alguém não diga, é verdade, eu nunca havia pensado assim. Isso. Como já convivo com você há 10 anos, isso é um fato, né? Eu sou protagonista desse sentimento o tempo inteiro, quando você fala dessa perspectiva, mas nós precisamos acelerar esse processo. Sim. Então, nós precisamos fazer com que esses temas transversais, eles sejam tratados de forma sistemática e com propriedade na formação do professor. Então, não só chegar à escola, mas antes, para que ele, ao chegar na escola, ele já tenha acontecido a mudança de cultura. Sim, sim. Eu sei que mudar cultura é algo bastante difícil, porque mudar cultura quer dizer, vamos passar pelo impacto, pela sensação de caos, em primeiro lugar, para depois as coisas se ajustarem, até como um tsunami para alguns temas. E isso me deixa muito desconfortável. E aí eu pergunto, na associação, quer dizer, com essa sua experiência, como é que você lida com esse descompasso, com essa chegada à escola, e aí, portanto, você vai sentir o pré-conceito. Sim. E você precisa inverter e transformar num conceito, numa mudança de cultura. Como é lidar com isso? Perfeito, perfeito. Muito bom, Dilma. Veja, o preconceito é filho da ignorância. Não é? O que é o preconceito? Vamos de novo falar da linguagem, né? Nós somos linguistas de plantão, né? Como você diz, somos viciados nessa coisa maravilhosa que é entender o fenômeno da comunicação. O preconceito é o conceito que eu tenho antes, né? Ele é prematuro. Nesse sentido, ele é insuficiente, né? E o preconceito gera a discriminação, que é uma forma terrível de violência, não é? Eu nego o outro na sua condição legítima. Então, veja, como é que a gente trabalha isso? Educando, aproveitando todas as oportunidades de ressignificar. A gente vive um momento hoje muito mais favorável à concepção de adoção, quando as pessoas começam a pensar no que é essencial, né? Antigamente os casais, a gente dizia agora há pouco, os casais não se separavam. Não quer dizer que eles viviam bem. Hoje em dia, se separar, muitas vezes, é uma experiência de encontrar o espaço da afetividade que não está mais existindo. E aí você tem a adoção acontecendo nas famílias recasadas. A gente tem madrastas que carregam um nome historicamente tão pesado, né? A madrasta da história, né? Do conto de fadas, terrível. E nosso colega que chamou ruindrasta. Ruindrasta, péssima madrasta. Então, a gente tem esses desdobramentos, mas na realidade, muitas vezes, aquela que seria chamada de madrasta, efetivamente é mãe. Por que mãe? Porque exerce o papel de mãe que a suposta mãe, eventualmente, não tem mais. Ou imagine aquela que se casa com um homem que tem filhos e que a mãe morreu. Então ela exerce esse papel. Então tem muitas formas de ser pai e mãe. A gente vai, portanto, pensar que na escola o professor precisa entender isso. Por exemplo, a gente tem alguns mitos. A gente pode falar um pouco mais adiante sobre isso, né? Mas, por exemplo, o filho é problemático, é porque é adotivo. Você agora há pouco falou da imprensa, né? Desses eventos polêmicos. Existe uma história recém-ocorrida, já há alguns anos, que ficou conhecida como o massacre de Realengo, no Rio de Janeiro. Aquele jovem que entrou na escola e matou um bocado de colega. E naquela época a imprensa dizia, o assassino fulano de tal, que é filho adotivo. Ora, por que esse dado biográfico é relevante? Por que é relevante? Suzane Richthofen matou os pais. Olha, ela é filha biológica. Cuidado com os filhos biológicos, eles matam os pais. Faz sentido isso? Ora, se ele matou, se ele viveu um surto psicótico, é preciso entender quais são as causas disso. Mas estatisticamente não há sustentação que associe o filho adotivo ao ser um filho problemático. A pessoa é problemática porque o problema é da condição humana. E aí a gente tem uma série de questões que a gente poderia... Então, o educador ele não pode cair nessa armadilha desse preconceito. Eu já tive situações na escola, como a minha vivência na escola é bastante intensa, eu já tive situações da coordenadora chegar para mim e dizer, Guilherme, tem tanto aluno aqui que precisa ser adotado. Ela já entendeu
que o processo de adoção é esse processo de presença, né? A escola muitas vezes é o quê? Um depósito de crianças. Onde é que está a filiação? Veja, colega, caríssimo colega. O tempo se vai. Na verdade, já não temos mais tempo para esse momento de hoje. Nós estamos encerrando aqui e como última palavra, eu gostaria que você deixasse em aberto uma proposição do que vem depois. Como nós poderíamos continuar falando sobre esse tema e de modo mais efetivo e objetivo atingir a escola? A gente pode, por exemplo, na próxima conversa, entrar um pouco mais nessa questão dos mitos, que tem desdobramentos psicológicos no processo de relação com a criança, e pode falar um pouco das estratégias metodológicas que vão advir naturalmente de um professor que entende a diversidade das famílias. Eu acho que esse é uma deixa interessante que pode fazer com que quem está nos vendo fique um pouco curioso para a gente conversar mais. Bem, e antes da gente terminar, eu queria que, pela segunda vez, você vai deixar o leitor, o ouvinte, sem saber qual é o programa de rádio tão interessante. Não podíamos deixar. Por favor, fala para a gente qual é o programa, qual é o dia do programa, para que o ouvinte possa assistir. A gente tem uma coluna escrita no portal NE10, né, na internet, e a gente tem também uma coluna também chamada Atitude Adotiva nos 2 meios de comunicação na Rádio Jornal. Então, toda quinta-feira, por volta das 9 da noite, a gente é acionado ao vivo para ter uma participação no programa Movimento da Rádio Jornal. Então quem quiser nos escutar, a gente vai estar presente também nesse horário. E a gente vai botar o link para vocês, espectador, poder assistir. Por favor, ouçam. E até o próximo encontro. Obrigada, colega Guilherme. Eu que agradeço, Dilma. Obrigada a todos. Até a próxima.